Olá, Bispo Zan e equipe, Bispo Mário Zan e equipe. Você está acompanhando uma série de mensagens extraídas das Escrituras Sagradas no youtube.com. Entre aí no canal do Bispo Mário Zan, se inscreva, dê o seu like, a sua curtida, compartilhe o vídeo, o like, a live do Bispo Zan no youtube.com. Canal do Bispo Mário Zan. Inscreva-se, dê a sua curtida, o seu like, compartilhe com a sua paróquia, com a sua igreja, com seus amigos, com religiões diversas. Porque aqui você ouvirá verdade das Escrituras Sagradas, tal qual está escrito. Olha aí. Tal qual está escrita. Palavra de Deus. Escrituras Sagradas. Segura na cadeira. É muito forte. É muito forte a mensagem que você vai ouvir agora. Você nunca ouviu a verdade escriturística tal qual ela é. Sem compromisso com paróquias, com religiões, com cristianismo, entre aspas, mas com cristianismo escriturístico, genuíno, segundo está escrito. Você tem ouvido falar, nós temos ouvido falar sobre a volta de Jesus Cristo. Vamos deixar aqui a Escritura Sagrada e vamos explanar a palavra de Deus. Cristo voltará à terra daqui a pouco para tomar posse dela e implantar o seu reino de 1000 anos. Jesus Cristo esteve aqui na Terra, o nosso belo planeta azul, há 2000 anos atrás. Naquela ocasião, Jesus Cristo tinha vindo com um propósito: trazer à existência o cristianismo, trazer à existência a igreja cristã, evangélica, genuína. 2000 anos se passaram e o Criador tem estado visitando as nações através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, povos, tribos e línguas, nesses 2000 anos de cristianismo, têm ouvido o Evangelho de Jesus Cristo e têm se convertido e têm recebido a salvação das suas almas pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição, acontecida há 2000 anos atrás. Mas agora, meu amigo, escute com atenção. É uma bomba de hidrogênio, uma bomba muito forte. O tempo dos cristãos na Terra está acabando. O tempo do cristianismo está acabando. Ou você pensava que o cristianismo iria durar para sempre na face da Terra? Claro que não. Antes do tempo do cristianismo, que já dura 2000 anos, houve o tempo do judaísmo, quando Deus chamou Abraão e constituiu uma nação monoteísta genuína, 2000 anos antes de Cristo. Deus chamou o homem, Abraão,
e deste homem fez dele uma nação, a nação de Israel, que era o povo de Deus. Naquele período de tempo, da chamada de Abraão até o nascimento de Jesus Cristo, o judaísmo, o reino de Deus terrestre, o povo de Deus, a nação escolhida sacerdotal que tinha o conhecimento, a revelação do Criador, do Deus único para transmitir à humanidade. Estava na mão dos descendentes de Abraão. Aí Cristo veio, há 2000 anos atrás. Jesus Cristo desceu do céu, esteve aqui na terra em forma humana, viveu 33 anos, começou seu ministério, após ser batizado por João Batista, o profeta, no Rio Jordão, aos 30 anos de idade. Jesus Cristo então começa o seu ministério, que dura 3 anos. Do ano 30, ao ser batizado no Rio Jordão, pelo profeta João Batista, até o ano 33. 3 anos de ministério. Então Cristo é morto na cruz, é sepultado, ressuscita ao 3º dia, sobe aos céus e se assenta à direita do Deus Todo-Poderoso, se assenta à direita do Deus único, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E a partir da morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao céu para sentar ao lado do Deus Todo-Poderoso, a humanidade teria 2000 anos de cristianismo, que é a era da igreja cristã, iniciada com a morte, com a ressurreição de Cristo e com o dia do Pentecoste. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, acontece o dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce do céu para administrar, conduzir os cristãos, a igreja de Cristo, durante 2 milênios aqui na terra. Porque Cristo sobe ao céu e assenta à direita do Deus único. Então, meu amigo, os planos de Deus não podem ser impedidos. O Criador tem um propósito naquilo que realiza, nos seus projetos. Não é feito de qualquer maneira, não. Tem um objetivo, tem um propósito, tem uma época definida, tem um alvo, tem uma missão, tem um objetivo. Então, o cristianismo, meu amigo, que começou há 2000 anos com Jesus Cristo, e tem outra coisa. Existe uma seita por aí que engana a humanidade, porque muitas pessoas pensam que os cristãos ou o cristianismo começou com o nascimento de Cristo. Não. O cristianismo, o período dos cristãos, período da igreja de Cristo, não começa com o nascimento de Jesus Cristo, não. No ano 0, na virada do calendário, de antes de Cristo para depois de Cristo. Não, senhor. O cristianismo, o período dos cristãos genuínos na terra, começa não no nascimento de Cristo como uma seita que quer te induzir, é exatamente para confundir. O cristianismo, ou o período dos cristãos genuínos na terra, começa com a morte e com a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo na terra no dia do Pentecoste, 50 dias depois da morte e da ressurreição de Cristo. É muito importante você entender isto, que o cristianismo, o período do cristianismo, o período da igreja de Cristo na terra, o período dos cristãos na terra, não começa com o nascimento de Cristo, não. Começa com a morte, com a ressurreição de Cristo e com a descida do Espírito Santo 50 dias depois da crucificação e da ressurreição de Cristo. Sabe por que estou dizendo isto? Por causa do calendário, por causa da cronologia das Escrituras Sagradas. Cristo nasceu e morreu na época certa. E a época do nascimento e da morte de Cristo estava prevista nas Escrituras hebraicas, no livro de Daniel e outros. Cristo nasceu no tempo ou na data
predeterminada pelo Criador, não foi por acaso. E aí uma determinada seita por aí tenta te enganar. Aqueles 3 homens que vieram, aqueles 3 viajantes que vieram à terra de Israel para ver o Messias que tinha nascido, aí uma determinada seita aí fala que eram os 3 magos. Mentira. Eles não eram magos. É um termo pejorativo para que não se dê importância àqueles 3 homens. Eles não eram magos, não. Eles eram sábios. Eles eram estudantes das escrituras hebraicas. Eles eram homens, embora de nações diferentes, aqueles 3 homens eram homens zelosos, conhecedores da Bíblia judaica, das escrituras hebraicas, que o Ocidente chama de Antigo Testamento. E examinando as escrituras sagradas, eles descobriram onde o Messias nasceria, que seria na terra de Israel, que seria em Belém. Descobriram a época, presta atenção, ou a data aproximada, a data aproximada do nascimento do Messias Jesus estava revelado no livro de Daniel. Era só matemática, era só fazer a conta. E aqueles 3 sábios que vieram do Oriente, aqueles 3 homens estrangeiros, não eram judeus, mas eram estudantes da palavra de Deus e a conheciam talvez mais do que os rabinos, mestres da lei e os escribas de Israel, que não estavam sendo zelosos em examinar as escrituras hebraicas para saber a época da vinda do Messias. Negligenciaram as profecias sobre a época, a data da vinda do Messias à terra, a este mundo. Mas aqueles 3 homens sábios, examinando as páginas das escrituras hebraicas, que hoje chamam de Antigo Testamento, erroneamente, eles descobriram que o Messias nasceria em Israel, em Belém. Descobriram a época, estudando o livro de Daniel, a cronologia, a matemática, 70 anos de Israel no cativeiro da Babilônia, depois Ciro os liberou e ali começa-se a contar as 70 semanas, ou 69 semanas, que se você usar a matemática, a época que Daniel viveu, a época que Israel foi libertado do cativeiro da Babilônia, e fizesse a conta, você ia saber exatamente a época do nascimento do Messias, a época aproximada ou a data. Então Cristo não nasceu numa época qualquer, não, nasceu numa época revelada pelas escrituras hebraicas, e aqueles homens tiveram discernimento. Não foi assim, pegaram no ar, não, foi na palavra de Deus. Ah, mas teve a estrela que os guiou. A estrela os guiou depois que eles já estavam na terra de Israel, para mostrar o lugar exato onde estava o Messias Jesus, menino, nascido. Mas até a estrela estava revelada nas escrituras hebraicas, Números 24, 17. Aqueles sábios descobriram lá em Números 24, 17, parece que é por ali, uma estrela procederá de Jacó. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Então haveria uma estrela. Por isso aqueles homens sábios, que também eram astrônomos, entre outras ciências, estudantes da palavra de Deus, eles descobriram que haveria um sinal, uma estrela procederá de Jacó. Números 24, 17. E eles já tinham saído dos seus países, das suas terras, para ir a Israel, ver o Messias Jesus, e a estrela, para confirmar a profecia de Números 24, 17, parece, uma estrela procederá de Jacó. Então foi tudo baseado no conhecimento da palavra de Deus. Não eram sábios, não, eram estudantes da Bíblia, estudantes das escrituras hebraicas, eram homens sábios. Mas não só eles ficaram sabendo da data, da época do nascimento do Messias, outras pessoas também ficaram, pessoas judias. Simeão, sacerdote, Ana, profetisa, os pastores que estavam no campo pastoreando as ovelhas. Enquanto pastoreavam as ovelhas, estudavam as escrituras hebraicas. E certamente tiveram discernimento da época, da data do nascimento do Messias. Então, algumas pessoas no mundo
na terra de Israel e na humanidade estavam preparados para a primeira vinda de Cristo, ocorrida 2000 anos atrás. Tem que estudar a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma maneira, da mesma forma que estava revelada a época aproximada, a data aproximada da primeira vinda de Cristo à Terra, ocorrida 2000 anos atrás, também está revelado a data da volta de Cristo à Terra. Está revelado nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo revelou. Não naquela passagem de Mateus 24, 36, quando perguntaram quando que Cristo voltaria. Pedro, Tiago, João em particular, Satanás estava ali, Jesus vendo Satanás ali, e se ele respondesse corretamente, Satanás iria descobrir o plano de Deus, porque estava ali de antena ligada, estava ali doido para descobrir o plano, o propósito, a época dos planos de Deus se cumprir. Então Jesus olhando, vendo Satanás presente, tinha 5 pessoas ali, Pedro, Tiago, João, Jesus e Satanás. Aí Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, resolve usar a sua parte humana de homem. Daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos. Ele está usando a sua parte humana, que não era onisciente, nem onipresente, nem onipotente. O seu lado humano não tinha divindade, claro. E Jesus, então, sabendo que Satanás ali, de olheiro, querendo descobrir a revelação do plano, do propósito de Deus, Jesus deixou, então, que o diabo seguisse a visão errônea dos líderes judeus, de muitos outros religiosos, que pensavam que a primeira vinda de Cristo seria para reinar aqui na terra 1000 anos, mas não era. Então o diabo foi enganado. Ele entrou na visão errônea, equivocada dos judeus e de muitas outras religiosas da época, que conheciam a palavra de Deus, mas não sabiam discernir os tempos e as épocas. Então, meu amigo, fica sabendo, o tempo acabou. O tempo está acabando. O tempo do cristianismo na terra está acabando e vai acabar daqui a pouco. Assim como acabou o tempo do judaísmo, de Abraão até o nascimento de Cristo. O tempo do cristianismo, de Cristo até os nossos dias, também vai acabar. O tempo dos cristãos na terra está acabando. Porque da morte e ressurreição de Cristo no ano 33, se teria 2000 anos de cristianismo. Se teria um período de tempo de 2000 anos para que o cristianismo existisse na face da terra. Se teria um período de 2000 anos para que a igreja de Cristo, ou os cristãos genuínos, estivesse aqui na terra. É isso mesmo, somente 2000 anos. Porque depois de 2000 anos de cristianismo, os cristãos vão embora da terra. Vão ser arrebatados, raptados, no abrir e piscar de olhos, serão levados da terra para habitar no paraíso celestial. Você é cristão genuíno? Você vai embora para a casa do Pai Celestial daqui a pouco. Se você é cristão genuíno, seu tempo está acabando na terra. Pois era 2000 anos que Cristo ia conceder à sua igreja para estar aqui na face da terra. E depois desses 2000 anos, ele levaria a sua igreja, os cristãos genuínos, para ir morar no céu. O rapto da igreja, o arrebatamento da igreja de Cristo, a transladação da noiva de Cristo é iminente. O seu líder religioso aí na sua paróquia, seu pastor aí, o seu líder religioso, não te ensina a verdade, tal qual está escrito, porque ele talvez a desconheça
ou é um omisso, um negligente, um covarde. Não estuda as escrituras sagradas, como os líderes religiosos de 2000 anos atrás. Não tiveram discernimento da primeira vinda de Cristo, que estava revelada no livro de Daniel, a data, a época aproximada. E Cristo veio e eles não reconheceram, pelo contrário, rejeitaram. Quer dizer, os líderes, porque muitos do povo de Deus, judeu, recebeu Cristo, se converteu a Cristo, mas os seus líderes ficaram viajando na maionese, ficaram boiando, não discerniram nada e perderam um grande evento da história profética. Daqui a 10 anos, nós estaremos no ano 2033, não é isso? Não estamos hoje no ano 2023, depois de Cristo? Não é isso? O Ocidente não diz que estamos no ano 2023, depois de Cristo? Então, daqui 10 anos, faz a conta aí, você sabe fazer. Pega o lápis aí, pega a caneta. Aqueles sábios, eles anotavam, pesquisavam, calculavam e descobriram a época aproximada, a data aproximada da primeira vinda de Cristo à Terra. Eles tiveram que examinar, estudar as Escrituras, não foram omissos e negligentes, porque sabiam que o Messias viria conforme estava profetizado e trataram de examinar as Escrituras Sagradas para saber a época, a data aproximada. E empreenderam viagem, largaram seus países, seus afazeres e se dirigiram à terra de Israel e puderam contemplar a olho físico o nascimento do Messias e puderam vê-lo com seus próprios olhos. Porque Deus, o Criador, não fica sem testemunhas. Ele sempre tem um remanescente fiel na terra. Ele sempre tem um povo zeloso ao ler, examinar as Escrituras Sagradas e descobrir os seus mistérios. Estamos em 2023, ano 2023. Daqui 10 anos, estaremos em 2033. Sabe fazer conta? Cristo morreu no ano 33 AC. Então, daqui 10 anos, ano 2033, depois de Cristo, menos 33 anos da morte de Cristo, 2033 menos 33, 2000 anos. Daqui a 10 anos, o cristianismo estará completando 2000 anos de existência. Daqui a 10 anos, a Igreja de Cristo estará completando 2000 anos da face da terra. Você ainda não entendeu? O tempo dos cristãos na terra está acabando. O cristianismo vai acabar. Por quê? Porque os cristãos vão ser arrebatados da terra, raptados, sequestrados, transladados, levados para o paraíso celestial daqui a pouco. Você já ouviu o ditado dos antigos? 1000 chegará, 2000 não passará. 1000 chegará, diziam os antigos, 2000 não passará. Os antigos estavam errados, ainda não passou. 1000 chegará, 1000 chegou. Mas 2000 não passará. Não chegou 2000 ainda, você não sabe fazer conta? 2000 anos da morte e da ressurreição de Cristo vai completar daqui 10 anos, meu amigo. No ano 2033. Não se conta a partir do nascimento de Cristo. O cristianismo não começa no nascimento de Cristo, não. O cristianismo começa na morte e ressurreição de Cristo no ano 33. Então, 2000 anos de cristianismo vai completar daqui 10 anos. No ano 2033. Olha como é que certa seita por aí está te enganando, até na matemática bíblica, para que você não descubra a verdade. Mas a verdade está sendo revelada. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Daqui 10 anos vai se completar 2000 anos do cristianismo na terra.
2000 anos da morte e ressurreição de Cristo. E os cristãos vão embora da terra, serão arrebatados. 1000 chegará, 2000 não passará. Não chegamos a 2000 ainda. Da morte e ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo é a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, meu amigo, tem 1990 anos. Do ano 33 até hoje, dá 1990 anos. Daqui 10 anos, sim, estaremos no ano 2033. Aí, o cristianismo completará 2000 anos de existência. E aí, os cristãos vão embora da terra. O cristianismo vai acabar. Então você aí que está com o império religioso, que está todo satisfeito na face da terra, construiu um grande império religioso, uma grande seita aí, que se diz até representante de Cristo. O período dos cristãos está acabando. A porta da graça está fechando. Daqui a pouco, o cristianismo acabará, pois os cristãos serão raptados da terra. Os cristãos genuínos serão arrebatados da terra e serão levados para a casa do Pai Celestial. Pode preparar para ir embora para casa. Tem muita gente satisfeita aí na face da terra, nesse caos terrestre. O mundo jaz no maligno. Por isto, este mundo tenebroso, esse mundo de trevas, que tem dado as costas para o Criador, este mundo rebelde e obstinado, que está em avançado estado de putrefação, cheira mal às narinas do Criador. Mas o Criador vai trasladar, arrebatar os cristãos genuínos da terra daqui a pouco. Será que vai demorar 10 anos? Vai passar um pouquinho? Vai faltar um pouquinho? Fica ligado, liga sua antena aí. Cuidado pra você não ficar para trás, hein? Viu, líder? Viu, religioso? Sua paróquia aí, ó, cobra aí de seu líder aí. A sua seita aí, encosta seu líder na parede. Fala, peraí, por que você não explicou as coisas pra gente, tal qual está escrito, tal qual está revelado nas Escrituras Sagradas? Sabe por quê? Os cristãos vão embora da terra? Sabe por que o cristianismo vai acabar com o rapto dos cristãos genuínos que serão levados para o céu, para a casa do Pai? Um piscar de olhos daqui a pouco? Porque Cristo, ele ainda vai reinar 1000 anos na face da terra. Jesus Cristo daqui a pouco virá nas nuvens, depois do rapto dos cristãos, depois do arrebatamento da igreja. Ele vai arrebatar a igreja, vai arrebatar os cristãos, vai deixar ele lá na casa do Pai, vai deixar o povo de Deus, os cristãos genuínos, lá no céu, lá no paraíso celestial, terceiro céu, junto com o Pai. E aí Cristo retornará à terra para aqui reinar 1000 anos sobre o nosso belo planeta azul. Cristo vai voltar para reinar 1000 anos aqui na terra. Por isso é que o cristianismo vai acabar. Por isso é que os cristãos vão embora da terra. Porque o Criador precisa dar prosseguimento aos seus planos para a humanidade. O tempo dos cristãos na terra não é eterno. É só 2000 anos, viu? Você aí que acha que é dono do povo de Deus, que é dono de um império religioso na face da terra, daqui a pouco você vai ter que dar conta, viu? A igreja de Jesus não te pertence, não. Ela é de Cristo. Você é simplesmente um líder do cristianismo, um líder religioso, se você segue as escrituras tais quais ela é, claro. Porque tem muitos cristãos aí, entre aspas, que não pertencem a Deus. Vou nem dizer que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não vou nem entrar na Mateus 7, 20 e 21. Mas, meu amigo, o tempo do cristianismo, meu irmão, minha irmã, está acabando. A porta da graça está fechando. O maior sinal da volta de Cristo é a nação de Israel.
Mas talvez o maior sinal da volta de Cristo é os 2000 anos. Daqui a 10 anos, 2033, o cristianismo, o período da igreja na terra, o período dos cristãos, completará 2000 anos. Deus tem um calendário, Deus tem uma cronologia, existe um cronômetro lá no céu para os acontecimentos proféticos revelados nas escrituras sagradas desde o início dos tempos até o final dos tempos. Deus é organizado, Deus não é Deus de confusão. O projeto dele, o plano dele segue um cronograma para todas as coisas acontecerem. Então os cristãos precisam ir embora para a casa do Pai Celestial. O período do cristianismo precisa acabar para que Cristo volte ao planeta Terra, tome posse dele, ordene a prisão de Satanás e dos anjos caídos no abismo, no mundo subterrâneo, abaixo do Hades, porque Cristo vai reinar aqui 1000 anos. Cristo vai reinar aqui 1000 anos. Um reino literal terrestre de Cristo. Toda a face da terra irá adorar o Criador, o Deus único. O monoteísmo genuíno acontecerá quando Cristo vier implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra, o reino literal terrestre de Deus na terra não começou há 2000 anos quando Cristo veio, não. Esses 2000 anos de cristianismo foi um reino de Deus espiritual. O reino de Deus nos corações dos cristãos genuínos. Mas Deus tinha prometido a Israel que um dia o Messias viria ao planeta Terra e aqui reinaria 1000 anos. E o povo judeu estará com o Messias Jesus durante o reino dele de 1000 anos. Então, meu amigo, daqui a pouco os cristãos vão embora para a casa do Pai. Aí a humanidade terá só mais 7 anos. Depois que aconteceu o arrebatamento da igreja, depois que os cristãos foram embora da terra, para o céu, num piscar de olhos, simultaneamente em todas as nações, a qualquer momento, viu? A partir de agora. A terra, a humanidade só terá mais 7000 anos antes que Cristo volte do céu e desça aqui na terra para o seu reino de 1000 anos, Apocalipse 20, de 1 a 4. E nesse período de 7 anos, entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo para reinar aqui na terra, Satanás, na pessoa do anticristo 666, vai tentar impedir de todas as maneiras que Cristo volte para reinar aqui na terra 1000 anos. Satanás irá lutar. Haverá a guerra do Armagedon, lá na planície do Meguida, em Israel. Satanás irá tentar impedir a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Satanás, durante aqueles 7 anos depois do arrebatamento da igreja, estará enganando a humanidade, dizendo que é o Messias, vai se assentar no templo de Jerusalém, templo de Salomão, que será reconstruído lá em Jerusalém, o falso Messias, que talvez vai até ajudar na reconstrução do templo, para depois tentar profaná-lo. Ele vai adentrar o templo de Salomão, reconstruído futuramente, e vai dizer que é o próprio Deus, e vai exigir que as pessoas dobrem seus joelhos, se curvem e o adorem. Então o povo de Israel vai discernir naqueles dias que aquele homem é o diabo, aquele homem é um mentiroso, é um falso profeta, é um falso Messias. E o povo de Israel vai dizer para a humanidade que aquele homem é um impostor. Ele não é Deus coisa nenhuma. Ele é um instrumento do maligno, do diabo, para tentar enganar a humanidade naqueles dias, durante aqueles 7 anos. Então, aquele líder mundial, o anticristo 666, ficará furioso contra a nação de Israel e vai tentar arriscar do mapa através da guerra do Armagedon, incitando talvez 3/4 das nações, 80% das nações, para ir para o Vale do Meguido, aquela planície gigantesca lá na terra de Israel,
exército do mundo, armas bélicas de todo tipo, bombas atômicas, bomba de hidrogênio para tentar riscar Israel do mapa. Mas é impossível destruir Israel, porque Israel é o povo escolhido do Deus único, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, na guerra do Armagedon, o Vale do Meguido, aquela planície gigantesca com muitos exércitos do mundo inteiro, uns 80% vai aderir, 20% não, mais ou menos. 20% será pró-Israel e 80% será contra Israel. Naquele momento, a guerra do Armagedon vai ter 30 dias de preparação no Vale do Meguido. Quando completar os 30 dias que tiver todo aquele preparo para marchar contra a Terra Santa e destruí-la e o seu povo, o Messias, o céu se abrirá e o Messias descerá do céu numa nuvem, juntamente com anjos de Deus. Ele irá exterminar o anticristo 666, inimigo de Israel. Destruirá os seus exércitos, seus adeptos, aquelas pessoas que tiverem recebido na testa ou na mão a marca 666. Então, Cristo descerá lá no Monte das Oliveiras, na terra de Israel. Destruirá todos os inimigos do povo de Israel. Cristo ordenará, talvez, o arcanjo Miguel para aprisionar, algemar e aprisionar Satanás e os demônios e lançar eles no abismo, no mundo subterrâneo, algumas dezenas ou centenas de quilômetros abaixo da superfície da terra. Satanás e os anjos caídos ficarão presos lá 1000 anos. E o Messias reinará 1000 anos aqui na face da terra. A terra será transformada num paraíso. Talvez a população mundial do milênio de Cristo atinja mais ou menos 1 trilhão de habitantes. Quando Cristo descer nas nuvens do céu, ele vai escolher pessoas e nações pró-Israel para entrar com ele no milênio. Pessoas e nações, povos, tribos e línguas, alguns milhões, serão escolhidas por Cristo para entrar no seu reino terrestre de 1000 anos. Então, meu amigo, a história espiritual do universo e da humanidade, ela está toda cronometrada pelo Criador. Tudo tem um tempo e um propósito. Então, meu amigo, o tempo dos cristãos na terra, o tempo do cristianismo está acabando, a porta está fechando, nós vamos embora, nós vamos viajar para o céu, vamos ser transladados, raptados, arrebatados, levados para a casa do Pai Celestial. Porque Cristo virá reinar 1000 anos aqui na terra, daqui a pouco. E o povo de Israel estará com ele, em cumprimento às profecias hebraicas, as promessas do Deus único para o povo de Abraão, Isaac e Jacó, irá se cumprir no tempo determinado. As promessas do Deus único para o povo de Abraão não se cumpriu há 2000 anos atrás, quando Cristo veio pela primeira vez, porque não era o tempo, não era a época determinada pelo Criador. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito determinado. Então, cristão genuíno, não estou falando cristão entre aspas, não. Essa grande seita que tem por aí, que são cristãos entre aspas, que diz até que tem alguém que é representante de Cristo, uma mentira da serpente romana. Cristo precisa voltar. E para Cristo voltar, os cristãos genuínos não poderão estar mais na face da terra. Terão sido arrebatados no piscar de olhos, porque Cristo virá para o povo judeu. Cristo virá para a humanidade daqueles dias da grande tribulação, aqueles 7 anos que separa o arrebatamento da igreja para a volta de Cristo.
Esse planeta Terra tem dono. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o dono do planeta Terra. Satanás está agora usurpando, usando de forma ilegítima este planeta, tentando colonizar os seus moradores, tentando separar a humanidade do Criador. Cristo voltará para colocar um fim a essa atuação do querubim rebelde e dos anjos caídos, que tentaram se apoderar do planeta Terra por 6 milênios desde Adão e Eva. Cristo vai voltar para tirar Satanás de cena, para tirar o mal de cena. Cristo voltará para tirar a miséria de cena. Cristo voltará para tirar a morte de cena. Cristo voltará, não para destruir o planeta Terra. Não é o fim do mundo, não. Cristo não vem destruir o planeta Terra, não. Cristo vem tomar posse do planeta Terra e transformá-lo num paraíso. E as pessoas terão vida longa durante 1000 anos. Terão saúde, não haverá cadeia, não haverá prisões, não haverá morte, não haverá lágrima, nada de ruim. Todas essas coisas de ruim que acontecem hoje em dia, culpa do diabo, culpa dos demônios que odeiam a humanidade. O Criador ama a humanidade. Por isso ele vai tirar o diabo de cena. O Criador vai tirar os demônios de cena daqui a pouco. Então, meu amigo, entenda as Escrituras Sagradas. Existe um roteiro escatológico, espiritual, que o Criador fez para a humanidade. Nós temos que se enquadrar. Não fica aí querendo ficar na terra para sempre, querendo ter império religioso, porque o tempo do cristianismo é só 2000 anos, está acabando. E você vai embora para a casa do Pai Celestial, porque Deus precisa dar prosseguimento ao seu plano terrestre e também ao seu plano celestial. E aí Cristo vai reinar aqui 1000 anos. Talvez 1 trilhão de pessoas haverá, porque haverá famílias, nascerão famílias, vão procriar durante o milênio. Não haverá demônios no milênio. Todos que nascerem, os que entrarem para o milênio, escolhidos quando Cristo voltar, e os que nascerem, adorarão o Deus único, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O monoteísmo genuíno será implantado em toda a face da terra. E quando acabar o milênio? Quando acabar os 1000 anos? Quando acabar os 1000 anos, o Criador vai transformar a terra num paraíso eterno. Haverá um novo céu e a nova terra. O Criador vai transformar a terra num paraíso eterno, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Não haverá mais o mal, não haverá mais Satanás, demônio, pessoas ímpias, morte, lágrimas, dor, não. Todo o universo será restaurado. O universo será restaurado, será um universo de perfeição. Com certeza, a escuridão que existe no universo atual, as trevas que tem no universo atual, não existirá. Todo o universo, todo o cosmo futuro, todo o espaço sideral será de luz plena. Andaremos e viveremos na luz de Deus eternamente, nos novos céus e na nova terra. Então, meu amigo, minha amiga, existe uma cronologia bíblica, existe uma cronologia das Escrituras Sagradas. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar com a vitória do Criador sobre o diabo. Tudo vai terminar com a vitória do bem sobre o mal. Tudo vai terminar com a vitória da luz sobre as trevas. Então você precisa entender, examinar as Escrituras, compreender que o plano do Criador está acontecendo e vai ser realizado, custe o que custar, queira Satanás ou não. Muito bem, vamos encerrar. Inscreva-se aí no canal do Bispo Baruzan, no youtube.com. Inscreva, dê sua curtida, o seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua religião, com a sua paróquia, com a sua seita, com os seus amigos do Brasil, do exterior, para que eles possam estar preparados para a volta de Cristo. Será um tempo glorioso. Um grande abraço. Valeu.